Gente, então hoje a gente continua falando sobre esse texto do Hegel, que é a filosofia da história, né? E a gente vai falar hoje mais especificamente sobre a última parte, né? Que é a parte que ele chama do mundo germânico, né? Onde vai falar um pouco da modernidade e, sobretudo, o primeiro capítulo, né? A gente vai falar um pouquinho da introdução e do que se chama o espírito germânico e o primeiro capítulo, né, que leva esse título aqui dos elementos do mundo germânico cristão, né? Então é curioso perceber como essa é a última parte de uma obra, né? Como a gente falava aqui nesses últimos vídeos, né? Na verdade, essa obra está tentando falar da liberdade humana, da consciência, que são temas importantes, né? E o Hegel vai compreendendo como o homem feito para a liberdade, né? Como algo essencial na vida humana, a questão da liberdade. Então ele começa a percorrer o mundo oriental, depois ele passa para o mundo grego, romano, tentando perceber nesse ideal de progresso como é que vai se dando essa escalada, né? Ou essa busca pela liberdade, ou essa tomada de consciência, da autoconsciência, né? E aí chega na última parte, que é essa parte que ele vai tratar sobretudo do espírito germânico, né, e do mundo moderno, né? Então é interessante perceber que ele começa mesmo pensando aqui que esse espírito germânico, no fundo, é o espírito do mundo moderno, por assim dizer, né? E ele coloca o mundo moderno quase como que, de certa maneira, esse mundo germânico, quase como que predestinado, né? Se a gente puder colocar aqui entre aspas, né? A ser livre, né? Então, até logo no início do texto, né, a gente, quem tiver interesse pode olhar, logo no primeiro capítulo dessa parte introdutória da parte 4, né, ele vai exatamente tratar um pouco disso, né? Vai falar assim, olha, no fundo teve o mundo oriental, onde não havia liberdade, o mundo grego, onde ela começa a aparecer em lampejos, o mundo romano, idem, e o espírito germânico é quase como que assim a confluência absoluta, geral, total, né, que deu aqui nisso que deu, ou seja, nesse povo que é nascido para a liberdade como tal, né? Quase dá essa ideia mesmo de uma certa predestinação para a liberdade, né? É interessante a gente observar outras coisas aqui que compõem esse cenário, né? Por exemplo, ele vai pensar aqui muito, né, ainda pensando no final da terceira parte, onde ele falou do cristianismo, né? Ele pensa muito, por exemplo, como um dos elementos que vai guiar essa questão da liberdade, a fundação do cristianismo, a fundação da igreja, né? Como uma forma de organização desse cristianismo, né? Então ele pensa sempre a partir de coisas do subjetivo, vamos dizer assim, né, do individual, e coisas do coletivo. Então o cristianismo, né, ele é formado por essa coisa da igreja. A ideia do cristianismo da igreja é o cristianismo coletivo, né? A gente não custa lembrar que a ideia da palavra igreja vem, a palavra igreja vem de uma palavra grega que é eclésia, né? Que dá na nossa palavra eclesial, eclesiástico, né? Todas essas palavras que a gente tem com essa raiz, né? Essa ideia do eclesial é aquilo que não é meramente individual, mas é aquilo que é comunitário, que é da esfera maior, né? E passa por essa ideia, que é uma palavra que vem do grego, que quer designar assembleia, né? Então a igreja é a assembleia dos fiéis, a assembleia das pessoas que acreditam, né? Então notem que passa muito por essa ideia da organização, né? Ou seja, esse mundo germânico herdou um pouco o lado grego, romano, medieval, né? Então ele herdou essa ideia de igreja, de organização eclesiástica, herdou também a ideia que passa depois dos clãs para as famílias e chega até a formação do Estado, né? O Estado como uma organização humana, né? Então é muito importante perceber essas coisas, por isso que muitos vão trabalhar Hegel como um filósofo da liberdade, mas um filósofo também das organizações, né? Do Estado, das instituições, né? O lado institucional, estatal, sempre é muito forte no Hegel, né? A ponto de inclusive ser o objeto depois da crítica de alguns outros, né? Achando que esse lado pode ser exagerado, né? E se a gente pega, por exemplo, essa é uma herança muito curiosa, que é uma herança que é interpretada até mesmo pelas teses, por exemplo, marxistas, né? Que as teses marxistas vão pegar muito da herança estatal hegeliana e transformar de acordo com seus interesses, né? Com aquilo que era a proposta política marxista, etc., né? Uma inversão de certas coisas, né, mas mantendo essa ideia de um Estado forte, né, unido e etc. Né? Então isso é bem importante, né? Claro que daria muita coisa para falar a partir daqui, né? É interessante também a gente perceber
essa ideia do que ele vai chamar aqui no texto do espírito livre, né? Ou seja, a liberdade é uma coisa inerente ao ser humano, é da constituição humana, né? Ser livre. E, portanto, essa liberdade se dá em várias fases, né? Por isso que esse texto todo vai começar falando do mundo oriental, depois ele vai falar do mundo ocidental, né? Vai falar da herança grega, romana. Então tem sempre essa tese da gente perceber, como é que eu posso dizer, que isso se dá num certo degrau, se dá numa certa escala. Por isso que esse texto está muito ligado com a ideia de progresso, né? Ou seja, as coisas que vão se fazendo progressivamente, né? Então eu vou olhando a história a partir de onde eu estou, mas é como se eu estivesse olhando numa linha do tempo para trás, né? Então eu falo o que nos antecedeu, né? Tanto que nos antecedeu de maneira mais imediata, como que está de maneira mais antiga, né? Então eu começo a ver as concepções de homem lá no mundo oriental, a concepção de homem no mundo grego, a concepção de homem no mundo romano, o que o cristianismo altera, e tudo isso levando em conta que é como se ele estivesse pesquisando uma questão, indo atrás de uma questão muito importante, que é a questão da liberdade, que é essencial ao homem. Então, como é que a liberdade humana se faz no decorrer da história? Como é que eu posso percebê-la, se ela existe, não existe, se já há lampejos, se depois ela se elabora melhor, mais detalhadamente, né? Então essa talvez é a grande questão a ser colocada, né? Então isso é um pouco, vamos dizer assim, a parte mais introdutória desse capítulo 1, né? Da parte 4 sobre o mundo germânico. Aí ele começa falando propriamente do que ele vai chamar dos elementos do mundo germânico cristão, né? Então ele começa a pensar, ou seja, o que ele está chamando de herança germânica que compôs esse mundo da Germânia, né? Ele vai fazer toda uma distinção aqui no texto histórico, geográfica, quem que compõe, as áreas territoriais, que não vale ficar falando aqui porque é muito enfadonho, né? Mas ele começa a pensar muito na ideia de bom selvagem, por exemplo, aqui a partir do exemplo do Rousseau, né? E ele começa falando assim, olha, eu não quero falar, isso é um ponto importante, né? Eu não quero falar sobre o homem primitivo que compôs esse cenário do que eu chamo hoje de espírito germânico. Por quê? Porque falar desse homem seria desnecessário, né? Para ele, esse homem da natureza não tem ainda os elementos que interessam, que são os elementos espirituais. Ele não tem esse refinamento, né? Não tem essa coisa do espírito. Então, ao contrário do Rousseau, que vai tentar enxergar no bom selvagem aquilo que seria o primórdio da liberdade, o ideal da liberdade, de chegar a um tal estágio, ele vai dizer: não, aquele homem vivia de acordo com os ditames da natureza, não me interessa esse homem. O que me interessa é o homem do espírito, né? O homem mais refinado e tal. E aqui tem uma crítica direta à tese rousseauista, né? Da ideia do bom selvagem, né? Então isso é bem importante perceber. Aí ele vai falar também sobre o amor à liberdade, né? Que é muito importante ter um certo amor à liberdade. O amor à liberdade é um ponto importante, né? Ele ressalta aqui, né? Que isso caracterizaria o espírito germânico por excelência. E aí ele começa a falar que esse espírito germânico que aparece já nos primórdios, ele se encontra com o cristianismo. E ao se encontrar com o cristianismo, é como se esses valores dele também. O cristianismo tem um solo fértil ali naquele tipo de homem, naquele tipo de homem forte, vigoroso, que viveu em regiões adversas, né? Que passou por mitologias adversas, com coisas, né? Que formaram aquela cultura forte, né? Que se pode chamar de espírito germânico como um todo. Então ele vai perceber que esse mundo é como que reinterpretado. Então é como se este mundo germânico fosse propício para o cristianismo. Os valores do cristianismo são colocados ali de uma maneira inigualável, né? Então isso para ele é bastante importante, né, acontecer. Então esse mundo é retomado, ele é reinterpretado, ele é refeito, né? Então, e ele vai ser importante para toda a constituição do que vem se chamar modernidade. Então isso é bastante importante, né? Aí ele começa a notar também a ideia do que ele vai chamar aqui, depois compondo esse espírito, como maometismo, né? Ele vai dizer que o maometismo, né, que é que a gente chamaria de islamismo, maometanismo, se quiserem, estava lá no Oriente e que esse era um juízo negativo, que acabou gerando um fanatismo. O Hegel, por exemplo, vê com muitas reservas o islamismo, acha que ele não seculariza-se, né, não pode se secularizar, que ele não consegue virar uma peça da cultura, por isso ele descamba para um fanatismo. Hegel vê que esse islamismo fica restrito à África, a regiões orientais, e que ele teve assim, uma curta incursão pela Europa e depois volta para os seus lugares, né? A gente até poderia pensar hoje se essa tese do Hegel está correta, porque a gente sabe que o mundo islâmico hoje está muito mais forte
inclusive no Ocidente, do que teve outrora, né? Então talvez isso era o contexto do Hegel, né? O que talvez não se confirmou depois para se pensar, né? Enfim, mas é um pouco esse, vamos dizer assim, esse o tom que ele dá para esse primeiro capítulo, né? Aí depois, no segundo capítulo, sobretudo, que a gente vai falar depois num outro vídeo, ele vai tratar um pouco mais do tema da Idade Média, como formadora do que ele chama aqui de espírito germânico, tá? Eu paro por aqui mais curto, só para a gente fazer essa introdução. Abraço!